sincronizador no SUS, porque ela já é oficial, mas ela hoje não ocorre. E só para ter noção, no SUS tem hoje o que é chamado Saúde Integral LGBT, que é um programa nacional para compreender a saúde de uma maneira geral. E que deveria ter ações estaduais e municipais, mas que não chegam aos municípios e estados. O estado de Minas começou a se ver com isso no ano passado. Criou um comitê para começar a pensar o saúde integral LGBT aqui. Agora no município nada. Eu acho que você levantou a mão. As escolas que você fala é faculdade? Mas, gente, por favor. Ensino médio, vocês já tentaram fazer isso? Ou... A gente teria muito mais dificuldade, que é exatamente no que ele toca sobre a gente ser acusado de ideologia de gênero. Porque é o seguinte, primeira coisa, há quem vai discutir o uso do banheiro, e você precisa entender o cara. É igual essa questão de banheiro e tentar colocar, por exemplo, uma cartilha, não sei. Às vezes não é complicado porque muitos ainda não passaram para a idade adulta. Então, às vezes, não é mais complicado, ou às vezes imprudente fazer isso nas escolas, não? Porque se você colocar um próprio banheiro mesmo para tal gênero, ocorre uma discriminação por causa disso. Então, às vezes, não é melhor continuar com isso, porque o próprio Facebook agora está com 56 tipos de gênero. E, às vezes, falando a grosso modo, às vezes não é muito modinha isso, não? Para quem não vive isso, pode ser. Aí que vai a questão. A minha primeira pergunta para você é: por que a gente tem banheiros diferenciados? Você sabe por quê? Por que a gente tem necessidade de ter banheiro masculino e feminino? Porque o que elas fazem no banheiro, a gente também faz. Vamos dizer, né? A gente usa o banheiro, a gente vai pro banheiro usar o banheiro, né? Eu espero que vocês façam isso. Vocês vão pro banheiro para utilizar o banheiro, assim como todo mundo. E aí, por que a gente tem banheiros diferenciados? Porque na nossa sociedade, se um homem vê uma mulher de uma situação vulnerável ou seminua, algo do tipo, ele vai achar que ele tem o direito de atacar ela. O banheiro de gênero ele existe para que haja respeito, porque se não ficar separado, não vai haver. É o primeiro ponto ridículo na nossa sociedade. Mas ok, vencido isso, entendido que isso é necessário hoje, e que a gente acaba tendo banheiro por causa disso, porque não vai deformar sua ideia ou a sua mente se você vê uma mulher pelada quando você é mais novo. A questão é como é que você trata com o corpo. Como é que você trata com o corpo do outro? Você respeita o corpo do outro ou você ataca ele? Você respeita o corpo das meninas ou você vai atacar ela? E aí, a questão do uso do banheiro vai muito assim. Hoje em dia, o que acontece com a pessoa trans? Ela está na escola, ela já existe lá, às vezes ela não entende ainda direito, sim, tem um processo dela se reconhecer, se entender e tudo mais, e ser nova. Só que ela não vai usar o banheiro. Sabe por quê? Porque se for no banheiro masculino, vamos pensar numa mulher trans, né? Então, veja, se ela for no banheiro masculino, ela vai ser agredida pelos rapazes. Se ela for no banheiro feminino, ela vai ser expulsa pelas meninas. Ela passa a idade escolar inteira enquanto ela frequenta a escola sem ir no banheiro. Imagina, você não tem direito a ir ao banheiro. Você não pode ir ao banheiro, você não tem direito de sentir vontade de ir ao banheiro. Se você sentir vontade de ir ao banheiro, o que você faz? Você não vai. Você espera. Eu conheço várias pessoas trans, a maioria delas contam. Ou esperava acabar o recreio para poder ir no horário que não tivesse ninguém, ou não ia mesmo, ou tentava conseguir no banheiro de professores, ou acabava passando por uma situação dessa. Assim. E sim, tem uma diferença em você ser criança ou não e a pessoa entender, mas tem uma questão que é o seguinte: desde muito novo a pessoa já vai ter noção da forma como ela se reconhece. E ela vai começar a externalizar isso para o mundo. Há que se fazer acompanhamento psicológico? O processo transexualizador ele exige hoje, por exemplo, 2 anos de psicólogo, 2 anos de psiquiatra. A pessoa passa pelos dois. Para ser acompanhada e para ela se entender. E para ela entender o que acontece com ela e ver se é isso mesmo. Toda criança que brinca com coisa feminina é trans? Não, isso não tem necessariamente relação. Você pode, inclusive, dialogar com coisas do outro gênero sem necessariamente você se reconhecer no outro gênero. Se eu quisesse vir aqui hoje de saia, eu poderia vir
pelo simples fato de que eu me permito. Eu sou homem, me reconheço enquanto figura masculina, sou cisgênero, que é o contrário de transgênero. Então, cisgênero é a pessoa que se reconhece no sexo biológico. Eu sou. Agora, eu poderia usar, e se eu utilizasse saia, se eu utilizasse brinco, se eu viesse aqui com qualquer artefato, o que isso significa, além de eu estar utilizando uma coisa que a sociedade não identifica que é minha? Mas isso me muda de que forma? Entende? Então, se algumas pessoas precisam fazer isso para se sentir bem, ok. Agora, o fato de eu utilizar isso também não significa que eu sou trans. Então, às vezes a pessoa, e aí, ou, nesse caso, eu poderia, e aí por eu estar transitando para a norma de gênero, ser entendido enquanto transgênero. Porque aí eu estaria transitando a norma de gênero, mas se eu me identificasse assim. Agora, é difícil responder a sua pergunta, e o que a gente poderia pensar é o seguinte, a cada fase da nossa vida, a gente teria formas diferentes de lidar ou de entender isso. O que a gente pedia muito na fase primeira da vida é respeitar. É educar as crianças para respeitar o colega que é diferente. Então não é transexualizar ninguém, não transformar ninguém em gay. Mas que se houvesse um colega gay na sala, se houvesse um colega trans na sala, que ele fosse respeitado. Que ele ou ela fosse respeitado. É isso que é o pedido, é isso que está lá na proposta de lei, e é isso que não passou nem em BH, nem em Contagem. Nem o respeito. Só para você ter noção, em BH tinha uma proposta que era assim, combate à evasão escolar, motivado por discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Eu estou combatendo porque as pessoas, a saída das pessoas da escola. Os vereadores tiraram isso. Simplesmente porque tinha o termo gênero. Simplesmente porque tinha o termo gênero, porque gênero para eles precisa ser cortado. E aí, por causa disso, é como se dissesse assim, se você sai da escola, se um gay sai da escola, se uma lésbica sai da escola, a gente não tem nada a ver com isso, não tem que combater a evasão escolar dessas pessoas. Foi isso que aconteceu em BH. Igual, por exemplo, muitos países, ou até dentro do nosso aqui, quando você tem, falando de político, um candidato conservador com família, estou falando, esposa, filho, assim... Família nuclear. Nuclear? Mãe, pai, filho, 2 filhinhos. Família nuclear. Não sabia. Aí, por exemplo, às vezes as pessoas preferem apoiar um candidato assim do que talvez um homossexual. Você acha... O que você vê disso assim? Porque às vezes as pessoas ficam com medo do que ele pode fazer. Ou... Você acha que é medo mesmo do que ele pode fazer? Não, deixa eu te falar. assim, eu falei de uma forma... Não, eu sei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mulheres existem no Brasil hoje? A porcentagem de mulheres? 51%. Qual é a representação de mulheres no parlamento? Menos de 10%. Menos de 10%. É por medo do que elas vão fazer? Não acho. É por falta de representação. Você não identifica que elas sejam capazes ou que elas poderiam fazer isso. Se eu falar, eu sou gay e eu quero ser vereador, o povo vai achar que eu só vou lá falar de gay. Gente, eu faço muito mais que isso. Eu sou filósofo, sou professor de ética e de filosofia política, sou do Conselho de Direitos Humanos, sou servidor público federal, trabalho no Ministério da Fazenda. Oi? Sabe, a gente é muito mais amplo que isso, a gente faz muito mais coisas, e eu não me resumo ao fato de ser gay. Isso não define tudo na minha vida. Às vezes as pessoas se próprio diminuem, igual, por exemplo, preferem se candidatar como o homossexual do que com o seu currículo. Não é diminuição. Sabe por que não? Porque a pessoa que escolhe isso, ela está escolhendo dizer que representatividade importa. Então, que ela defende que o voto tem que ocorrer por forma de representatividade. O que é isso? Não sei se... a gente pensa, eu não tenho noção de horário, tá? Não, é porque tem gente querendo fazer pergunta, é só isso. Tchau. Ok. Eu não tenho noção. Não, tranquilo. É porque tem muita gente que já está saindo para trabalhar, só isso. Tá. Ok. Em questão de democracia, primeira coisa, a democracia ela nasce na Grécia, é muito diferente da democracia que a gente tem hoje, tá? Se você tem gente que fala, a democracia era outra coisa. Democracia na Grécia era uma democracia direta. As pessoas iam e participavam. E ali, qualquer um podia participar, qualquer um que fosse cidadão, ok? Então dá certo, mulher não era cidadão, estrangeiro não era cidadão, escravo não era cidadão, mas qualquer um que fosse cidadão
poderia participar. Bastava ir à Ágora, e ali ia ser feito o sorteio, porque afinal não dava para também tratar com todo mundo, e ali aquela quantidade de pessoas sorteadas tomava as decisões, fazia os julgamentos da cidade. Então ali você tinha uma democracia direta. Durante muito tempo, democracia e voto não dialogavam, porque voto é a partir da ideia de que você está escolhendo uma pessoa melhor. Se eu estou falando de democracia direta, eu estou dizendo que todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma capacidade de representação, de participação. Todo mundo é cidadão. No momento em que eu estipulo o voto, eu estou dizendo não. Eu estou querendo uma representação. Não significa que eu vou escolher quem é mais capacitado, quem representa os outros. Enquanto você está dando o seu voto, você está dizendo quem te representa ali. Quem vai estar ali fazendo aquela atividade que deveria te representar. Aí a pergunta é, qual o seu critério para definir quem te representa? É essa a questão. Qual que é o critério para você fazer uma democracia representativa? Então, se alguém faz, e é muito importante que os gays se assumam, as lésbicas se assumam quando eles candidatam, porque eu conheço vários, entre governadores, prefeitos e vereadores, que são, mas que não se assumem, e que às vezes até por receio disso, fazem política contrária, dificultam a política para não dizer que estão favorecendo, para não cair no holofote da coisa, para não tomar alcunha de gay, para não tomar alcunha de LGBT. Então é muito importante pensar nisso enquanto representação, porque se a gente escolher um modelo de democracia que é representativo, qual é a representação que a gente quer? E eu, enquanto movimento social LGBT, eu digo que eu quero uma representação que paute a política LGBT. Eu até não defendo tanto só o voto LGBT, mas acho importantíssimo pensar o voto que represente. Mas eu acho muito errado alguém que sofre e que passa essa exclusão de direitos votar em alguém que vai ser contrário ao seu interesse. Votar em alguém que vai ser contrário àquilo que é te defender. Prefere continuar excluído da escola, da saúde, prefere continuar sofrendo agressão e ter medo de morrer. Belo Horizonte Minas Gerais tem lei contra a discriminação. Tem, elas existem. Elas foram aplicadas? Nunca. Nunca ninguém tomou uma multa por causa de nenhuma das duas leis. Elas existem desde 2002. Eu só queria fazer um parênteses no que você falou, porque assim, é impressionante isso. As pessoas questionam, mas ele é o candidato gay, ela é a candidata das mulheres. Como se o Congresso Nacional não tivesse cheio de representações de departamentos. Né? Você tem uma bancada evangélica enorme que está lá defendendo direitos, eu acho que é bom saber isso, né? Você tem deputados que estão lá defendendo os direitos de industrial, de latifundiário, do agronegócio. Qual o problema de ter uma pessoa que vai lá defender? E eu acho que a pessoa que está lá defendendo direitos dos gays e das mulheres, eles estão lá porque eles têm autoridade para falar isso, porque tem uma trajetória de vida e de luta, né? E eu acho que a gente não tem que ficar pedindo desculpa por isso, não. É muito interessante acompanhar quem faz esse tipo de representação. De modo geral, nos direitos humanos, então quem faz pauta racial, feminina, LGBT, deficiente, quem faz esse tipo de pauta acaba se agrupando. Então, você vai ver um apoiando o outro e essas pautas dialogando assim, bastante. Tanto que muitas das mulheres que fazem representação mesmo no Congresso, que é igual, por exemplo, BH tinha uma animadozinha de vereadora, mas ela nunca fez um ar feminino assim, de pauta. Péssima representação para dizer de pauta feminina. Mas aquelas que fazem isso no Congresso sempre também foram nossas aliadas na pauta LGBT e discutiam com a gente muita pauta. Maria do Rosário, Érica Cocai, são parlamentares que não são LGBT, mas que dialogam com a pauta maravilhosamente bem. Aquela ele estava querendo fazer mais uma pergunta. Sim. Relacionado a caso de preconceito, você falou no caso do LGBT do esporte, tem relacionado ao nosso passou ali na área. Eu vejo muito pouco falar disso. Então, assim, eu sou hétero, há um ano e meio eu sofro um certo preconceito, sou parte da família da minha namorada, eu fui diagnosticado com soro positivo. Só que como vocês, meninos, que até então não é relacionado aos gays, não nasceu de vocês. E sim, de Vanzélia, etc. O pessoal comia a carne deles e por aí vai. Então eu aqui,
eu não sei. Como vocês veem isso? Assim, é igual, por exemplo, se a gente fosse discutir falta hoje, por exemplo, o movimento gay, falta, doação de sangue. Me incomoda muito eu não poder doar sangue. Ah, por quê? Que diferença isso faz na minha vida? Faz porque no momento em que o sistema de saúde diz que eu não posso doar sangue, ele está dizendo que existem grupos de risco quando a gente fala de HIV no Brasil. E os grupos de risco hoje, ou grupo-chave, né? Não grupo de risco, essa terminologia já foi superada. Os grupos-chave hoje são homens que fazem sexo com homens. É importante pensar que na saúde utiliza essa terminologia e não gays, porque o fato de a forma como eles se reconhecem ou não é menos importante do que o fato de com quem eles se relacionam, ou de que forma eles se relacionam. Homens que fazem sexo com homens, travestis, usuários de drogas e prostitutas são os grupos-chave hoje onde a epidemia ela é concentrada. Só que ela tem ampliado em toda a sociedade? Tem. Toda a sociedade ela tem ampliado. E por causa do combate às nossas pautas, a política de AIDS tem sendo dispersada. Ela está perdendo força, ela está perdendo recurso, ela está perdendo divulgação. O Brasil já foi referência internacional. Por que o Brasil é referência internacional? Porque houve um relatório da OMS que disse que no Brasil a gente ia ter milhões de infectados em determinada época. O Brasil fez política pública em cima disso e conseguiu reduzir a quantidade de casos prováveis, que era a previsão, em mais da metade. Com essa política de campanha, com a distribuição de camisinha, porque isso não acontece em todo lugar do mundo não, tá? Tem lugar que a pessoa, ela mesmo, ela tendo grande infecção, a pessoa ainda vai ter que comprar camisinha, por exemplo. Então aqui, tem a distribuição gratuita, tem as campanhas e tudo mais. Mas aí, na hora que começou a fazer campanha específica para alguns públicos, começa a haver reação parlamentar contrária, e eu não sei se vocês já acompanharam, mas eles andaram bombando várias peças de divulgação que deveriam ocorrer. Você vai tirando dinheiro disso e vai tirando a informação da população, que hoje a sociedade de hoje não viveu a epidemia de AIDS, não sabe o que é isso e não sabe o que é isso. E as pessoas pensam também que você vive sem nenhum efeito. Os remédios, por mais que tenham muito menos efeitos colaterais do que eram nos anos 80, dão um efeito colateral. Você sente você tem que controlar a sua saúde o tempo todo. É uma vida muito mais simplificada e é uma vida possível, e é possível de se viver com saúde? Sim, com certeza. Mas não significa também que é uma doença que pode ser ignorada. Que você pode tratar, desconsiderar ela e parar de fazer investimento e parar de tentar combater o avanço. Então, eles só fazem a campanha de carnaval. Carnaval é só isso que eles falam. E o fato de, se você em tratamento, eu não sei se você sabe, mas ele em tratamento, a chance de tratar, de passar para namorada é quase nula. Ela é improvável de acontecer, porque abaixa a carga viral a tal ponto que ele existe no corpo, mas não é nem perceptível em exames. Abaixa a carga viral a tal ponto que é improvável passar, mas é lógico, precisa continuar fazendo ações de prevenção, camisinha e tudo mais, mas é muito mais difícil um casal soro-discordante passar do que um casal de dois negativos acabar tendo, porque às vezes alguém acaba pulando a janela e pega lá fora. Agora, um casal de soro discordante em que alguém passa, não tem, na literatura médica, um caso que isso tenha ocorrido, que a pessoa está fazendo o tratamento de maneira correta. Ok? Porque uma coisa se a pessoa para de fazer o tratamento, se ela deixa de fazer, a carga viral volta. Mas a pessoa fazendo o tratamento e o acompanhamento, a chance dela transmitir é praticamente nula. Agora, isso a sociedade não vê dessa forma. A sociedade deve esse estigma. E, sinceramente, esse estigma está muito melhor do que o dele. Muito menos risco. Está muito menos risco. Ô, gente, deixa só fechar no livro. Deixa, por favor. Não, vocês podem sair, não tem problema. Assim, deixa. Tudo bom, Tiago? É o seguinte, a gente tem visto aí nos meios sociais, nas redes sociais, a questão do material didático
destinado às escolas com relação à ideologia de gênero para crianças de tenra idade, né? Segundo o que chegou através das redes sociais, isso tem um material lá que ensina atividades sexuais de pessoas do mesmo sexo. Gostaria de saber se isso é verdade ou mentira e e no caso, se esse material é destinado só à escola pública ou vai para a escola privada também. É muito mentiroso, assim, muito absurdo. Porque chega uma coisa a gente querendo ensinar um livro para criança de 6 anos. Oi? Sério mesmo? É a mesma lógica de que eu falei, e é engraçado o quanto que as pessoas conseguem acreditar no absurdo desse. É a mesma lógica que eu falei, que acusam a gente de querer transexualizar o filho alheio. Meu amigo, nem quem quer ser transexualizado consegue hoje no Brasil. A fila de hoje está de mais de 10 anos para conseguir cirurgia. O que eu vou caçar de sair produzindo trans onde não existe? Ou de transexualizar o filho de alguém? Não, isso é muito absurdo. Assim como esse tipo de material. Sinceramente, eu já ouvi falar, nunca nem vi. O que eu posso de verdade mostrar procura na proposta do plano de educação, o que está escrito lá? O que era a proposta, Marcelo? Respeito a diferença, respeito. E eu vou muito na filosofia, a escola de Frankfurt Nova, onde que ele fala de reconhecimento, que é muito próprio dos nossos dias a gente pedir esse respeito e esse reconhecimento, de dizer que é isso que a gente está querendo, porque hoje, eu sei o que eu passei na escola, eu sei o que as pessoas passam na escola, e o que eu queria é que isso acabasse, que as pessoas fossem respeitadas na escola, é só isso que a gente está pedindo. Agora, a ideologia de gênero, ou dizer que o gênero é social, não. Posso pegar um exemplo? Se você teve acesso a isso, provavelmente você já teve acesso a um caso que usam muito contrário a gente, de um rapaz que teve o pênis deformado e que, por causa disso, foi criado como um menino. Ele, na hora lá da cirurgia de nascimento, deformaram o pênis do menino, e aí alguém, fazendo um experimento maluco, resolveu que os pais deviam criar ele enquanto menina. No meio da adolescência, ele começa a perceber algumas coisas de errado, não se reconhece assim, começa a se reconhecer enquanto trans, no final ele acaba descobrindo que não era trans, que ele foi criado dessa maneira errada e se suicida. Esse é um caso verídico, concreto. Esse caso que usam contra a gente, na verdade eu deveria usar a favor. Por que eu deveria usar a favor? O que fizeram com esse menino? Tentaram obrigar ele a viver num gênero que ele não se reconhecia. Tentaram obrigar ele a viver um gênero que ele não se identificava. O que eu estou dizendo, o que é a pauta do nosso movimento, é exatamente isso, é o respeito à identidade de gênero, quer seja que ela seja cisgênero ou seja transgênero, mas que a pessoa não seja obrigada a viver um gênero que ela não se reconhece. Que isso é tão violento, mas tão violento, que a pessoa acaba se matando. O que aconteceu com ele foi que a mesma coisa que acontece com as pessoas trans. Qual a diferença? De que ele era cisgênero e foi tratado enquanto trans. E aí, se um caso desse é usado contra a gente, a pessoa que defende que esse menino tinha que ser tratado na identidade de gênero que ele se reconhecia, eu digo, parabéns, é isso mesmo. Ele não tinha que ter sido tratado só no masculino necessariamente, mas na identidade de gênero que ele se reconhecia. Então, se ele se reconheceria como masculino, ele teria que ser tratado daquela forma. E dá para perceber isso durante o avanço educacional da criança. Então, esse caso, para mim, deveria ser muito mais utilizado a nosso favor de dizer, olha, o que a gente está pedindo é respeito. Que a criança não seja expulsa de casa, que os pais expulsam. Eu já tenho amigo que a mãe falou que preferia ter abortado. Eu tenho um amigo que teve prazo para poder sair de casa, que não conversa mais com a família. E dos casos mais diversos, pelo fato da pessoa, às vezes, de como ela se sente atraída por alguém ou de como ela se identifica. O que é mais violento, gente? O que é pior? É tão difícil amar o filho porque ele não se reconhece no gênero que você acreditou quando ele nasceu? E se tentar mudar isso, até hoje, a psicologia não conseguiu mostrar um caso, no sentido de que alguém que, de fato,
faz essa modificação ou vai conseguir pensar isso. Isso não é uma coisa que a gente escolhe. Quem escolhe passar pelo tipo de coisa que as travestis passam? Quem, em sã consciência, escolheria ser expulso de casa, ser violentado na rua, sofrer ameaça de policial, sofrer ataque, o povo taca bosta nas meninas, o povo taca pedra, o povo agride. Elas passam por uma situação degradante diariamente. Se elas pudessem mudar e serem acolhidas pela sociedade, você acha que elas não escolheriam? Mas se elas tentarem, provavelmente elas vão sofrer mais, vão acabar ficando mais deprimidas. E vão... Vou dar um relato final para finalizar. Eu sou da área da psicologia e realmente o que mais acontece nos 10 anos para cá, principalmente após a mudança do nome, né, do movimento gay para LGBT, e como foi a procura muito maior nos consultórios em questão de cura, né, quando eu vi a questão da cura gay. E é exatamente isso. Quem procura, né, o atendimento, a família em si vai em busca de uma cura. E aí a psicologia vem dizer o seguinte: nós não estamos aqui para dizer que isso é uma doença. A questão é realmente do sofrimento do indivíduo na situação de uma escolha, né? Que quando se fala de escolha, não é uma escolha diretamente. É o que aconteceu no processo de vida da pessoa. Como que isso é muito ainda assim, pobre no sentido de conhecimento, até mesmo no setor da área da psicologia, porque as pessoas não aceitam com que os pais, principalmente, cresceram. Falam assim, mas você vai curar ele, né? E quando eu tenho que chamar os pais separadamente, eu falo, não, aqui não é um processo de cura, aqui é um processo de conhecimento, para vocês entenderem o que o sujeito está passando no social. Eu tive um caso recentemente que me chamou muita atenção, foi a escola que encaminhou uma criança de 5 anos de idade. E quando ele chegou no consultório, eu falei assim, gente, não tem dúvida, não tinha dúvida. Os pais levaram 2 sessões. Quando eu chamei os pais para conversar, não falou mais. Aí eles preferiram mudar a criança de escola, e ele vai continuar sofrendo um processo muito pior, e vai acontecer exatamente isso. Como que isso é muito sério. Eu vi um documentário, não é para coisa tragédia, foi um documentário, foi um relato de uma menina do Ceará, e de classe média. O pai, quando descobriu, ele pegou, além de dar uma surra, ele pegou o lixo da casa, com a mãe ajudando, segurando ela e colocando o lixo na boca dela. Então, assim, é engraçado porque essa agressão familiar, aí as pessoas fazem uma vista grossa, né? Aí responsabiliza as políticas públicas, ou seja, as políticas públicas, elas vêm para humanizar as pessoas, né? Para dar mais... Mas, enfim, é isso. Quero convidar o grupo aqui à frente. Ai. Primeiramente, em nome da turma do primeiro período, do nosso grupo, em nome da FDGO, quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua solidez em nos atender, em vir aqui abrir esse leque de informação para nós. Eu quero deixar um último adendo, é que o preconceito ele existe dentro de nós. Nós não estamos falando aqui de gays, de lésbicas, de transexuais, transgêneros, nós estamos falando aqui de seres humanos, que têm o mesmo direito que todos nós temos, independente da opção sexual, independente da criação. Aprendam a lidar isso dentro de casa, aprendam que a sociedade que está por vir, seus sobrinhos, eu tenho primos de 13 anos que já se consideram gays e lésbicas, façam com que essas jovens tenham um futuro melhor, tenham um país melhor e um país mais igualitário, e principalmente de respeito, que é o que nos falta. E a falta de respeito, ela surge dentro de nós. Arrasou. E agradecer a sua presença.